Eu tinha feito um combinado comigo mesmo no início do ano de tentar não demorar muito a fazer resenha de livros depois que eu acabava a leitura, né? Geralmente eu esperava, sei lá, quando eu terminava, eu encontrasse um dia, um tempo livre, eu ia lá e fazia a resenha. Só que nesse intervalo, às vezes demorava muito, eu esquecia algumas coisas, ou eu perdia totalmente o clima, né, da leitura. Então eu tomei essa proposição de sempre fazer assim no período próximo, muito curto, entre a leitura, o término da leitura e a gravação do vídeo. Hoje eu terminei um livro que me deixou totalmente se mobilizado, ele mexeu muito, muito comigo, e eu já queria trazer as minhas primeiras impressões logo depois que eu terminei, né? Eu estou gravando esse vídeo à noite, mas eu terminei agora à tarde esse livro. Eu estou falando dos 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro já tinha algum tempo, eu nunca tinha lido, algumas pessoas até já tinham meio que puxado minha orelha porque eu não tinha ainda lido, mas ele era daquele tipo de livro que eu sabia que ia gostar e acho que por esse motivo eu acabava postergando e adiando a leitura dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu li esse livro agora e fiquei apaixonado por essa história. Já tinha lido um livro do Gabriel alguns bons anos atrás. Eu li o Memória de Minhas Putas Tristes, gostei bastante do livro, até quero fazer uma releitura, mas a época me foi muito bom, lembro muito bem disso. Mas esse aqui foi sensacional. O que ele vai contar nesse livro, na verdade, é a história de uma família, a história de um lugar e a história de um povo ao longo de quase 150 anos ou mais, né? Esses 100 anos que está aqui no título, na capa, na verdade eles são bem mais tempo, é um tempo bem maior, na verdade. Essa família são os Buendia, né? Eles começam com o casal que é o José Arcádio e a Úrsula. Eles moram numa cidade, não recordo agora o nome, num vilarejo, e por um motivo bem interessante eles têm que sair de lá, né? Quando você vai lendo o livro, você vai descobrir o porquê que eles saíram do local de origem, né? De onde esse casal se conheceu. Mas enfim, o que é importante é que eles saem, né, tipo num comboio junto com mais 21 famílias, em busca de um lugar que não foi prometido. Ele diz exatamente com essas palavras, né? Eles partem em busca de um novo local para viver, em direção ao mar. O único rumo que eles têm em mente seria o mar, mas eles não encontram o mar, então eles param numa espécie de manguezal, num pantanal. E ali eles fundam a cidade, aliás, o vilarejo de Macondo, que depois vai crescendo até tomar umas proporções assim bem maiores. Mas é nesse intervalo de 100 anos, 150 anos, a gente vai conhecer então a vida dessa família dos Buendia, como eles fundaram aquela cidade, como eles povoaram aquela cidade, como eles meio que foram importantes para o rumo que aquela cidade tomou, porque aquele povo passou durante esse tempo todo. A gente vai ter 7 gerações, salvo me engano, sendo descritas e colocadas ali dentro, e cada um deles tem uma importância fundamental, cada um deles traz um ponto importante da vida do pai, do avô, da avó, de tios. Os nomes se repetem muito, muita gente se queixa a respeito disso, fala que o livro é um pouco confuso porque repete muito nome. Isso acontece, mas não é nada impossível. Você consegue fazer uma distinção bem clara a respeito de cada geração e de quem que ele está falando, apesar dos nomes serem todos iguais, ou boa parte deles. Mas a gente tem algumas inserções, né, algumas participações de personagens que não são da família, mas que acabam se agregando, né, aquele espaço, o que é incrível, né? O personagem do Melquiades, ele está presente quase que o livro inteiro, e ele é de uma riqueza assim muito grande, né? Ele é um cigano que traz, logo no início da vida daquelas pessoas em Macondo, ele traz artefatos que eles dizem que são de alguns povos, tipo, sei lá, uma máquina da Pérsia, algo que é novo na Arábia, e eles chegam nessa cidade de Macondo como se fosse uma espécie de circo. Mas é isso que chama a atenção do patriarca da família, né, que é o José Arcádio Buendia, e é isso que vai movimentar a vida dele, né? Ele é uma pessoa que ele é mais apegado à ciência, né, à alquimia, e isso que é interessante, porque o livro ele mexe muito com misticismo, com religião, com crenças, com consequências da guerra, com batalhas, com corrupção, com crime. Tem muita coisa aqui dentro. Então, assim, ele é um ótimo cenário de como está montado todo o nosso arquétipo da cidade grande, da cidade pequena, enfim, onde tem gente, ele representa muito bem o que seria esse conjunto populacional.
Então a gente tem também traição, a gente tem incesto, tem muitos casos de pessoas dessa família que se unem uma com a outra afetivamente, geram filhos. E tem um ponto fundamental nessa questão, né? Porque essa trajetória de cada um deles, né, quando se unem e procriam, tem uma importância muito grande no folclore que está sustentando ali essa crença da matriarca, que é a Úrsula, né? Porque quando eles se entendem que estão realmente se unindo e produzindo ali novos membros, ela sabe que isso não gera um bom resultado, ou ela pensa e acredita que não gera um bom resultado. Ela até faz uma certa comparação que isso não é legal porque nascem pessoas com um rabo de porco. E só que esse rabo de porco, na verdade, não é apenas algo físico, pode ser um comportamento, pode ser uma característica, pode ser algo que vai ser um problema para essa família ou para essa pessoa, e por esse motivo tem que ser evitado. Mas eles não conseguem, isso é mais forte do que eles, e eles acabam se reproduzindo esse tipo de ação, esse tipo de atitude. Durante muito tempo, enquanto eu estava fazendo essa leitura, eu ficava me perguntando, a partir do momento que eu conhecia cada um desses personagens, e todos eles têm uma participação bem grande, né? O livro ele é um calhamacinho, mas ele consegue sim abranger toda essa família e ao mesmo tempo falar bem de cada um deles. Então eu ficava me perguntando quem que era essa pessoa, né, que passou 100 anos na solidão, né, que é o que está aqui na capa. Eu tinha algumas suposições de quem possivelmente seria, né? Eu já estava assim meio que afoito, já estava tentando chegar nos finalmente da leitura e tentar fazer essa brincadeira de adivinhação. Foi uma coisa bem particular minha mesmo. Mas depois eu percebi que não, né? Eu cheguei a imaginar que talvez fosse a Úrsula, né? Porque ela era uma personagem que estava perdurando durante muito tempo. Mas depois eu percebi que cada um deles, independente de viver muito, viver pouco, independente de estar sozinho ou ficar o tempo inteiro junto de outras pessoas dentro de casa ou na própria Macondo, mas todos eles eram acometidos de algum tipo de solidão, né? Eu até já comentei isso em algum vídeo anterior, mas uma pessoa ela pode sim se sentir sozinha no meio de uma multidão, da mesma forma que uma pessoa isolada num lugar inóspito ou longe da cidade, ela também pode se sentir sozinha ou não, ela pode se sentir o oposto, ela pode estar bem consigo própria, a melhor companhia vai ser ela, então ela não está sozinha, ela está em boa companhia. Mas o sentimento da solidão, que é o que eles têm aqui de mais característico, mais intrínseco neles, até mesmo mais do que o próprio nome que eles carregam, mais do que o próprio sangue, né, que unem todos eles, eu acho que o caráter da solidão e como eles encaram essa solidão é o que seria a peça que está unindo todos esses personagens, até mesmo os agregados que vêm e entram no seio dessa família, né, como as esposas, como os maridos, né, as amantes também, os filhos que vão chegando, né, que não são filhos de sangue, mas são filhos afetivamente falando. Todos eles carregam sim esse sentimento da solidão. Então esse nome que está aqui na capa é algo que é geral, é generalizado. Até algumas outras pessoas da cidade também passam por isso. Macondo é um personagem muito importante também. Eu estava também pensando nessa questão de quem seria a solidão mais evidente aqui. A personagem da Úrsula, ela é uma das que tem mais longevidade na história, né? Mas tem uma personagem que ela dura mais, vamos dizer assim, na verdade duas, porque eu considero Macondo também uma personagem muito forte. Mas tem uma outra mulher lá que passa 140 anos na história. E todos eles vão e voltam em momentos bem importantes, né? Então eles não têm uma permanência constante na história. Você pode estar acompanhando ali uma história de uma pessoa, mas depois ela some e depois aparece mais na frente num momento que é extremamente relevante. E é isso que eu mais gostei também. O livro ele é bem grossinho, como eu já mostrei aqui, e é muito comum quando a gente está lendo um livro maior ou até mesmo mais curtos, a gente ter algumas passagens que são mera, sei lá, parece que é encheção, parece que o autor está só prolongando alguma coisa que ele poderia ter encurtado, mas aqui não acontece isso. Todos os capítulos, todas as páginas têm assuntos importantes, assuntos relevantes, e no final a gente entende o porquê que aquilo tudo foi contado, da maneira como foi contado. E o Gabriel Garcia Marques é genial na hora em que ele faz a criação dessa história, a criação dessa família, né, todos os acontecimentos que estão ali sustentando esse livro. Então ele seria realmente algo que eu acho que beira a perfeição. Eu não sei os bastidores da produção desse livro, não sei quanto tempo ele levou, mas eu acredito que tenha gerado
sei lá, muitos e muitos anos de pesquisa, porque não tem nenhuma peça solta. É incrível como ele consegue construir essa história e costurar ela assim milimetricamente e fazer ela bem redondinha, bem fechadinha. Não é à toa que ele ganhou o Nobel de Literatura, né? Enfim, está muito mais do que recomendado. Eu acho que praticamente boa parte das pessoas que acompanham aqui os vídeos no canal e outros canais também já deve ter lido alguma coisa do Gabriel, ou até mesmo esse livro. Com certeza eu vou ler mais coisas dele, né? Eu já tenho aí em mente O Amor nos Tempos do Cólera, que já me falaram que é tão bom, até melhor do que esse daqui, mas tá mais do que recomendado. Essa edição é uma antiguinha, mas existe uma nova aí que tá bem bonita, que tem uma borboleta e umas flores na capa, e outra também mais econômica. Enfim, o que importa é o conteúdo, então leia Gabriel, leia o 100 Anos de Solidão e depois comenta aqui embaixo no que você achou. Avalie o vídeo e faz um comentário extra se você quiser. Minhas redes sociais também estão lá embaixo, a gente pode se encontrar e conversar um pouco mais por lá. Obrigado por ter assistido e até mais.